Eu costumo brincar também que lá em casa um é mudo e outro é gago, né? Que o gago sou eu e mudo é meu irmão. O meu irmão não consegue verbalizar algumas coisas, não consegue, obviamente, dizer algumas coisas. Uma das coisas que eu acho que ele gostaria muito de dizer e se esforça para dizer é amém. Quando nós oramos em casa, no almoço ou em qualquer situação, eu percebo o meu irmão se esforçando, né? Para dizer amém. E confesso que fico incomodado quando estou diante da minha igreja e a gente canta, e a gente ora, e a gente celebra, e eu não escuto um amém da igreja. Essa semana eu mandei para o meu personal supermaster avançado, Evandro, que está ali, um vídeo de uma pessoa que tem necessidades especiais físicas, e ela tinha em seus pedaços de braços, assim, só o pedacinho do braço amarrado aos aparelhos de uma academia e às pernas. E o vídeo contava como ele praticava exercício, mesmo não tendo braços, mesmo não tendo pernas. E para mim, que todo dia acordo sem vontade de treinar e treino porque eu entendi que me faz bem, me faz feliz, eu fico sorrindo quando saio do treino. Eu volto do treino achando que eu estou hiper malhado, hiper tonificado. Cada treino que eu volto, sabe, assim. Aí eu tomo um banho, olho no espelho enorme do banheiro e digo, caramba, não adiantou de nada, mas Deus está cuidando. O fato é que eu quero usar esses dois exemplos para dizer à minha igreja do coração assim, vamos falar amém? Vamos louvar o nome do Senhor? Vamos usar a nossa voz para pronunciar coisas desse tipo, que enaltece quem merece acima de qualquer coisa e enche o nosso coração de conforto, de alegria. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui. E eu me conservei ao fato de não estar repreendendo a igreja toda hora, porque é chato. Disseram que a Cláudia é mãe de todo mundo, então eu sou o pai de todo mundo, né? É chato ficar o pai reclamando toda hora de alguma coisa. Eu sei disso, eu lido com 2 abençoados filhos que Deus nos deu. Mas eu quero dizer isso para a igreja hoje. Vamos dizer amém. A Tati fez uma oração tão linda, convidou o Espírito Santo para estar com a gente, para nos fazer compreender a palavra. E o máximo que eu escutei da maioria do nosso auditório foi o silêncio. Vocês acham que eu estou errado, gente? Fala para mim, eu estou errado ou não? Ninguém é mudo aqui. Estou errado ou não estou errado? Não, fala assim, vivo. Eu estou errado? Muito bem, quem dera escutar um amém após a frase que eu vou falar agora, nesse volume. Que Deus abençoe o seu dia. Amém. Ninguém ficou mais pobre, ninguém perdeu muita energia, mas eu tenho certeza que o seu coração, o seu inconsciente, sobretudo, captou a quem deve ser dado a honra, a glória e o louvor. E é esse Deus. Portanto, não se acanhe. Não precisa fazer assim, amém. Não, pode dizer, amém. Combinado? Eu vou interromper o sermão na hora que é para ouvir o amém e vocês não disserem amém. Essa semana nós começamos uma série muito top. O nosso ancião Gerson já veio à frente, já falou sobre isso, mas intencionalmente eu quebrei o protocolo dos anúncios, que os anúncios são todos naquele momento lá, porque eu queria reforçar essa série. A Igreja Adventista, como já foi dito, está avançando esse ano com esse livro, com esse tema, a Chave da Virada. E na quarta-feira nós iniciamos uma série no nosso programa de o Quarta Dimensão. Um programa que foi pensado para você que vai chegar aqui todo suado e cansado do trabalho. A ideia é essa. Eu vou chegar normalmente cheirosinho, tá? Porque eu venho de casa, mas às vezes eu também venho de outros compromissos. Mas a gente chega de como estiver, como nós estivermos, para na quarta-feira adorar a Deus. E o mais legal desse culto é que a nossa intenção é que você venha e traga alguém. Nós queremos que aqui pessoas tenham contato com o Senhor. E tem sido muito bom viver esse culto na quarta-feira. Se você não colocar isso na sua agenda e tornar isso uma prioridade, eu falava com a Fernanda ali agora, é difícil demais na quarta-feira chegar aqui, sair do trabalho e vir para um culto às 20 horas. É muito difícil na rotina que a gente vive. Coloca na sua agenda, sai de casa preparado, já vai lembrando, vai orando por isso, para que quarta-feira você consiga estar aqui. Nessa semana, nós iniciamos a série
estudando um pouquinho sobre o que são as emoções, dando um panorama geral do que é isso, falando sobre resiliência, sobre José. E nessa quarta, nós começamos uma jornada, uma construção que 2 materiais nos ajudarão a fazer isso. Primeiro, é que todo mundo que esteve aqui na quarta-feira recebeu esse cartão, e na próxima quarta vai receber um outro cartão, e você que não veio quarta passada não recebeu esse cartão. Esse cartão com 5 perguntas diretas, com 5 insights muito práticos de como ajudar a gente a controlar as emoções, a entender as emoções. Quarta passada. Eu entreguei uma chave dessa, lindona, azul, para todo mundo que veio, junto com esse cordãozinho, porque a nossa ideia é que cada quarta-feira você receba uma chave da virada da sua vida. Serão 8 chaves. E tem gente por aí, como diz na minha terra, Salvador amada, vacilando de boca aberta e não veio para o culto na quarta e não recebeu a chave e não recebeu o cartão. Como o coração de pastor é mole pra caramba, nós entendemos que poderíamos hoje abrir uma exceção e entregar o material da quarta-feira que passou para aqueles que vão se condenar aqui agora, dizendo assim: eita pastor, eu não vim quarta, eu quero receber a chave e o cartão também. Por que nós pensamos isso? Quero que você leve para casa, que você olhe esse cartão, veja essas perguntas, vá no YouTube, Espaço Novo Tempo Santana, assista ao culto de quarta-feira, faça esse acompanhamento aqui e entregue para alguém do seu coração que você gostaria que tivesse uma virada de chave na vida. Tem alguém aqui que quer receber esse material? Levanta a mão assim, ó. As nossas amigas, quem está aí? Eric e a Rose, é isso? Vão nos ajudar entregando para você. Você vai receber, ajuda a gente também, Nai ajuda a gente, a Dilson, tem um homem valoroso no meio dessas mulheres todas. Você vai receber esse cartão, você vai receber uma chave. Essa chave você tem que trazer quarta, porque na próxima quarta uma outra ação será feita com outra chave e com outro cartão. No nosso culto de quarta-feira que vem, Gerson já deixou claro aqui para a gente, nós vamos falar sobre estresse. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre estresse hoje, mas o profundo do conceito será na próxima quarta-feira. Por favor, 3 coisas vocês precisam fazer. Assistam o culto da quarta no canal do YouTube, beleza? Acompanhe o culto com o cartão na mão. Você vai perceber que nós vamos, através da mensagem que está gravada, porque isso foi ao vivo, você vai precisar interagir com esse cartãozinho. Faz sentido desse modo. E na quarta-feira, você traz de volta essa chave bonita. Não vai ser mais azul, vai ser de uma outra cor, que eu não vou contar para ninguém, é surpresa. Vai ser uma outra cor bonita. E você vai afixar nesse cordão, nesse chaveiro, aquilo que nós queremos tornar as 8 chaves para a virada da vida que você precisa, que você quer. Posso contar com você, sim ou não? Sim. Você entendeu? Diz amém. Amém. Você entendeu? Diz amém. Muito bem, estão distraídos um pouquinho pegando as chaves, eu entendi. Mas a partir de agora ninguém vai ficar mais distraído. Combinado? Tudo certo? Todo mundo recebeu? Alguém que gostaria de receber esse material não recebeu ainda? Muito bem, tem para todo mundo. Leve essa chave, entregue essa chave e esse cartão após você utilizar a alguém que você gostaria que estivesse aqui na quarta-feira, e venha aqui que nós estaremos juntos a partir das 20 horas, pela graça de Deus, e será um culto abençoado em nome de Jesus, amém? Pastor, eu moro do outro lado da cidade, eu sei mais ou menos o que é isso. Tenta colocar na sua agenda, deixa Deus te usar mais uma vez e que Ele te traga aqui para esse culto de adoração. Combinado? Dito isso, vamos estudar um pouquinho sobre um tema que a nossa equipe já está projetando ali, que me despertou. Eu trouxe o livro para mostrar, mas acabei nem mostrando, mas já mostrei o livro, já tirei foto com esse livro, já está espalhada por aí. A Bia já fez um monte de postagem com a minha imagem, não me pediu autorização, mas eu deixo ela fazer, né, Bia? Tudo certo, é tudo em nome do Evangelho. Essa manhã eu quero conversar com você sobre um tema que chamou a minha atenção de maneira especial, assim. No final do ano de 2020, me despertou de modo profundo o que no ano 2014, alguém em uma conversa me trouxe para perto e disse: se prepara, porque se você não se preparar nesse aspecto da sua vida, você vai encurtar os seus dias de vida.
No ano 2014, meu filho Jader nasceu. Eu estava vivendo ali os primeiros anos do ministério pastoral, quando fui convidado para uma conversa, para fazer parte de uma junta, de uma comissão que tomaria algumas decisões. E nesta comissão eu fui escolhido para falar, para fazer parte, desse grupo que votaria os orçamentos da igreja, as questões financeiras da igreja. E ali, embora filho de contador, embora bem habituado a lidar com a matemática, eu gosto das ciências exatas também, nunca tinha me alertado, essa é a melhor palavra, ao risco que se dá viver uma vida como se não houvesse amanhã com os aspectos financeiros. Naquele dia, um amigo disse para mim: nós precisamos nos preparar para uma coisa em especial na vida, como pastor, era essa fala. Os nossos filhos vão para a faculdade e geralmente nossos filhos de pastor, eles são muito próximos da idade. A gente geralmente resolve fazer filho, faz de uma vez. E aí vai assumindo a bronca o resto da vida, né? Eles vão juntos para a faculdade. E embora nós tenhamos todo o suporte que a igreja dá para a nossa família, ainda assim, nós podemos nos deparar com uma situação de muito aperto. Tem que se preparar para o futuro. Só que se preparar para o futuro financeiro não é apenas guardar dinheiro. E esse foi a chave da virada na minha cabeça naquele dia, 2014. 6 anos se passaram para que em 2020, como disse, eu entendesse com clareza algumas coisas que eu quero falar para vocês hoje. Quero resumir a nossa conversa dessa manhã dizendo que vencer na vida financeira é tão importante para Deus como vencermos o pecado, como vencermos os problemas familiares, como vencermos os maus hábitos. Vencer financeiramente. O dinheiro foi criado, eu vou falar de dinheiro essa manhã, tá? O dinheiro foi criado não para ser um problema, para ser uma bênção. Deus nos dá dinheiro para ser uma bênção. E todo mundo gosta de dinheiro, e está tudo certo gostar de dinheiro. E não há problema nenhum. Eu não vou, com a minha fala aqui, destruir a reputação do dinheiro. Pelo contrário, eu quero dizer o contrário. O dinheiro é bom. Eu sinto-me satisfeito quando no último dia do mês a igreja manda para minha conta o auxílio manutenção que mantém a minha família feliz da vida. Só que a minha alegria em 2020 mudou de receber o dinheiro que a igreja me dava para manter a minha família e em algumas horas ficar triste, para receber o dinheiro que a igreja me dá para a minha família, olhar para a minha conta e dizer: eu não preciso dele para pagar as contas desse mês. Louvado seja Deus por isso. Amém. Isso não é porque a igreja quadruplicou o nosso auxílio manutenção. Quem dera, inclusive. Fica a dica aí para vocês quiserem falar depois. Brincadeiras à parte. Isso não é porque eu deixei de ter despesas. Pelo contrário, tínhamos um filho, passou a ter 2. Material escolar dobrou. Eu quis ser um carro melhor do que eu tinha. E, gente, está tudo certo ou não está tudo certo isso? Tudo certo a gente querer melhorar. Mas pela graça do Senhor, há 5 anos, temos vivido em um estágio de vitória financeira, em que nós não precisamos vender o almoço para pagar a janta. Dito isso, eu quero parar de falar de mim. Mas gostaria de deixar como exemplo isso da minha vida. Quando em 2014 alguém me despertou, quando em 2020, em um concílio pastoral falando sobre recurso financeiro, eu passei a entender o que são dividendos, o que é taxa Selic, o que é inflação, o que não é, e o que guardar e como não. E de lá para cá,
eu tenho tentado, para todos os amigos, para as pessoas mais próximas, dizer assim, com aquilo que a gente ganha, que não é muito, mas é o suficiente, nós podemos vencer financeiramente. Isso é para todo mundo. Eu não conheço uma pessoa, não conheço, das distintas profissões, que digam assim, eu ganho um salário que é além do que eu gostaria de ganhar. Se eu conversar com a Su, que é dentista, e que todo mundo acha que dentista ganha muito, tá, Su? Você não vai me dizer isso. Se eu falar com um advogado, se eu falar com o Wesley, advogado, que alguns vão dizer, ganha muito. Se eu falar com médicos, temos aqui a Thay, médico ganha muito. Com professor eu não vou falar, né? Ninguém disse que ganha muito, ninguém disse que tem muito. Todo mundo costuma dizer que gostaria de receber mais. Portanto, o problema não reside na quantidade de recursos que a gente tem. O problema está em outros lugares. Essa manhã eu quero dar para vocês alguns conselhos bíblicos de especialistas desse negócio sobre como vencer espiritualmente. Essa introdução não foi a que eu preparei a semana inteira, mas foi a que veio nesse momento e a gente falou aqui agora. Quero perguntar-vos, quem já perdeu o sono preocupado com o dinheiro? Retórico, tá? Quem já lembrou que dia 10 vencia o cartão de crédito, a parcela do financiamento do carro, do apartamento, o aluguel onde mora, as contas da escola, escola dos filhos, plano de saúde? Nós temos basicamente as mesmas contas. Essa sensação de não ter paz emocional, ou não ter tranquilidade financeira, é tratada por esse especialista, Alan Laken, da seguinte maneira, e eu tenho outras 2 citações sobre ele, eu acredito. Planejar é trazer o futuro para o presente, para que possa fazer algo, você possa fazer algo a respeito agora. A vida financeira, ela não tem segredo, não tem mágica, não tem como Deus multiplicar os recursos que nós temos se nós não planejamos usar os recursos que Deus deu. Um princípio básico e verdadeiro sobre esse tema é você compreender assim, tudo que nós temos pertence a Deus. Todos os centavos que estão na sua conta bancária, não importa se eles são milhões ou centavos, pertence a Deus. Não há nada que está debaixo desse céu que não seja oriundo da graça, da bondade de Deus. Todos os elementos que nós temos nesse templo, tudo que foi comprado com dinheiro, essa tela, essas luzes, esse microfone que eu falo, esse ar-condicionado que nos deixa confortáveis, esse som, tudo isso é consequência da bondade de Deus, que providenciou maneiras do negócio, dinheiro para a gente comprar, está aqui. E não importa se isso tenha sido feito por uma oferta direta, pelo caixa da igreja, não interessa, dinheiro é de Deus. Eu lembro de uma ocasião em que eu estava lidando em uma igreja com o assunto de uma oferta que que havia o interesse de um homem que ganhava a vida de um modo que nós consideramos socialmente e biblicamente não legal. O trabalho dele era comercializar produtos não autorizados pela Anvisa. Entende isso? Vocês entenderam ou não? Muito bem. E no bairro onde eu pastoreava, havia uma igreja que era controlada por ele e por seus amigos. Ficou mais claro ou não? Sim ou não, gente? Muito bem. E esse alguém no passado havia sido desbravador. E seu filho agora, aos 10 anos, havia se tornado desbravador. Aliás, ele queria que o filho se tornasse. E o contato de 2 homens distintos, com um rosto bem agradável, com um semblante assim muito tranquilo, com uma postura muito em paz, carregando alguns instrumentos do seu lado da cor negra, que parecia um trompete, não sei se vocês me entendem, mais ou menos desse tamanho, mas que era movido a pólvora. Vocês entenderam? Muito bem. Enquanto eu pregava naquela igreja,
esses dois rapazes distintos chegaram dizendo: quero falar com o pastor. Bom, o pastor é negro, negão, vocês sabem. Eu fiquei da cor que vocês imaginam qual era. Quando me disseram assim: pastor, os meninos, eles costumam dizer assim, querem falar com o senhor. Eu falei: bom, ainda bem que eles querem falar. Que falar está tudo certo. Não pode ser mais que falar, né? Se fosse outra coisa, eles não iam avisar que iriam falar comigo. Pastor, é o seguinte, todo respeito, claro. O nosso amigo lá queria que o senhor fosse na casa dele, porque ele quer conversar com o senhor. Uai. Não deu tempo nem de avisar a mulher que eu podia não chegar. Mas eu disse: tá bom, nós vamos. E eu fui. Entrei num carro, colocaram uma touca em mim. Uma touca não, um capuz. A cabeça está cansada hoje, estou esquecendo as palavras. Colocaram um capuz, eu fui. Me atendeu assim, distintamente, sabe? Tinha um coffee break me esperando. Pastor, eu quero agradecer a tua presença aqui na minha casa. Queria que o senhor orasse pelo nosso negócio. E eu quero te contar um pouquinho da minha história. Pegou um álbum de fotos antigas. Usou uniforme, cara. Foi investido de desbravador. No interior da Bahia. Veio para Salvador por conta de ter sido convidado por outras pessoas a se retirar da cidade onde ele morava, se é que vocês me entendem. E também por aqueles homens que usam farda com cap, capa. Vocês já entenderam. E, pastor, tal, meu filho tem 10 anos, me trouxe o garoto, nunca vou esquecer o nome daquele menino. Os olhos bonitos assim, me olhando, cabelo encaracoladinho assim, parecido com o do meu filho, inclusive, assim, todo... pastor, eu quero que ele seja desbravador, mas ele só vai ser desbravador se o senhor me garantir que ele não vai sofrer nenhum problema lá. Ele já estuda na escola adventista e eu estou ouvindo dizer que vai ter Campuri esse ano. E eu quero dizer para o senhor que eu quero dar ao clube, como gratidão pelo que fez na minha vida, o ônibus e os uniformes para todos eles. Mas alguém me disse que o senhor podia não aceitar isso porque o meu dinheiro vem do negócio lá que eu já expliquei. E aí, o que é que você faz? Conta para mim o que é que você faz. Tinha uns 5 ou 6 seguranças só me olhando com os trombetes na mão, entendeu? Trombete, não sei o quê. E eu lembrei do que diz a Bíblia, que todo ouro e toda prata, fala para mim, pertence a Deus. Foi a resposta que eu dei. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que todo ouro e toda prata pertencem a Deus. A minha resposta não é tão ortodoxa para alguns, foi a que o Espírito Santo me falou na hora, e isso se deu. Aquele clube foi para o Campuri, aquele homem ajudou o clube, algumas pessoas na igreja naturalmente não concordaram, isso acontece. Mas imagina a celeuma que iria se estabelecer naquele bairro se o pastor daquela igreja dissesse que o dono do bairro, que ajuda todo mundo, quis ajudar a igreja, o clube, que outros meninos da comunidade faziam parte. Todo ouro e toda prata pertence a Deus. Eu contei essa história longa da minha vida para dizer para vocês assim, tudo que você tem, o dinheiro que você tem, se foi ganho de maneira lícita ou ilícita, é um problema que você e eu temos que resolver com Deus. O fato é que tudo que nós temos pertence a Deus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. É de Deus. Por ser de Deus, nós precisamos tratar com cuidado. Alain Lacan disse que tem que planejar para você não passar aperto. Os principais elementos que causam dívida no ser humano, que é o maior problema quando se fala do dinheiro, é o contrário, dívidas. Eu pesquisei as principais causas, e são elas, olhem na tela. Primeira causa principal, uso excessivo do crédito. Tem gente que não pode ter cartão de crédito e tem cartão de crédito. Tem gente que tem cartão de crédito, financiamento... Cartão de crédito, financiamento... Tem gente que
compra hoje um iPhone 16 Pro Max porque é o top de linha, porque quer mostrar para alguém o que quer mostrar, parcela isso em 2.300 vezes e tardes e manhãs, mas na terceira parcela ele já esqueceu da alegria que provocou comprar o iPhone, então ele quer comprar agora um sapato, uma moto, e financia tudo. É só um pouquinho, é 40 e tanto aqui, é 200 ali, é 100 aqui, é 30 ali. Quando junta as parcelas do mês, arrebentado. Segunda coisa, falta de reserva de emergência. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso, o que é uma reserva de emergência. E foi isso que o meu amigo James despertou na minha cabeça em 2014. E de lá para cá, a gente tem se esforçado para ter essa reserva, ou para manter essa reserva. Reserva de emergência é aquilo que te salva quando o bicho pega para valer. E não ter essa reserva para cobrir aquilo que é inesperado, para as situações que nos tiram da normalidade, a gente corre para onde? O crédito. Minha geladeira essa semana deu problema lá em casa. Estamos sem geladeira desde o sábado passado. Porque todo técnico que você chama tem que estar com a geladeira ligada para dizer o que é o problema, mas para resolver tem que estar desligada por 2 dias. Eu falei, irmão, eu como o que da vida, irmão? Eu faço o que com as coisas? E aí eu pensando, bom, mês de maio, aniversário da Cláudia, vai ter não sei o que, tem tal coisa, conversa não sei o que, não é a hora de você quebrar. Eu fui na cozinha assim e fiz, olha, não é a hora de você inventar problema. E graças a Deus ela me ouviu, a geladeira. E o custo para consertar é menos do que eu imaginava que fosse. E eu não vou ter que comprar outra, para a alegria geral da nação. Diga amém, gente. Segunda-feira o irmão vai lá, que já está contratado, e vai trocar não sei o que, não sei o que, do não sei o que está impedindo não sei o que. Ele falou um bocado de coisa. Eu falei, irmão, é quanto? Resolve, vai estar resolvido. Mas eu precisei ir na minha planilha financeira e olhar assim, se eu tiver que comprar uma geladeira, esse não era o melhor momento. Mas as emergências acontecem. Terceiro, as despesas inesperadas. Filho adoece, alguém passa mal, algum parente que morre longe, uma geladeira que estraga, afeta o orçamento da gente. Se você não tem a reserva, problema. Quarta razão que mais afeta as pessoas hoje, desemprego e a perda de renda. Muita gente perde emprego, muita gente perde dinheiro, muita gente fica sem ter recursos e naturalmente isso atrapalha. Embora não seja o principal, não é o mais importante. O que eu quero essa manhã gastar tempo com você é falta de planejamento financeiro. Não ter um orçamento, não controlar a despesa, não ter uma planilha, não marcar com critério os centavos que você comprou daquele picolé, daquele troco, pode e vai comprometer o seu sucesso, a sua leveza, a sua paz, porque pouca coisa tira tanto a paz da gente, tanto o nosso contato com Deus em reflexão sadia, do que as dívidas. Assim sendo, veja o que a palavra de Deus diz nesse texto de Lucas capítulo 14, versos 28 a 30. Ele está projetado aqui. Eu quero ler com você, esteja à vontade a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 14, dos versos 28 a 30, diz assim a palavra de Deus, olha só que texto interessante. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem, melhor dizendo, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou, mas não pôde acabar. Alain Lacan diz o seguinte, essa é a frase mais famosa desse autor, que eu recomendo leitura daqueles que se interessam por esse tema, um pouco mais, é um dos grandes homens da linha. Ele diz o seguinte, é a sua frase master, não planejar é planejar para falhar. Eu estou falando de vida financeira aqui. Você pode aplicar isso para tudo na vida, mas ele é especialista financeiro. Não planejar a sua vida financeira é planejar para falhar. Dito isso, deixe-me contar para você a história de um camarada da Bíblia que foi o cara
quando o assunto foi planejamento e sabedoria. Olhando para ele, com a coroa na cabeça, bonito desse jeito, falando que foi sábio, você já deduz que eu estou falando de Salomão. Quero apresentar para vocês alguns conselhos sobre Salomão. A sua base é essa. Provérbios 21, verso 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, o que se apressa em ter tudo, em gastar tudo, vai para a miséria. A gente pode ter tudo, gente? Não. Não pode. Alguns conselhos sobre sabedoria. Eu quero que vocês me ajudem. Alguns conselhos de Salomão sobre a vida financeira. Eu quero que vocês me ajudem. Primeiro deles, leiam comigo. Número 1. 1, 2, 3. Número 1. Vocês vão ler bastante agora. Vão comigo. Planejamento e economia. Primeiro conselho. Olha o verso bíblico. Só esse lado aqui, leia para mim. 1, 2, 3. Leiam. Vocês vão ler mais forte, não vão? Quem lê mais forte vai ganhar um abraço do pastor. Planejamento e economia. Quem planeja e quem reserva tem. Já dizia Dona Veinha, Naí, minha avó, lá na ilha, sem estudo nenhum. Quem come e guarda, tem. Não fez nenhum curso, nenhum MBA, nenhum dos que eu fiz. Não estudou basicamente nada, sabe escrever malmente. Contas muito pequenas. Quem guarda tem. Primeiro choque de realidade que eu quero te dar sobre esses conselhos. Uma pergunta retórica. De verdade. Você tem hoje condição de ir no shopping com o dinheiro da sua conta e comprar o que você quer comprar sem ter a preocupação de que está gastando um dinheiro indevido? Você pode fazer isso hoje? Se você não pode fazer isso hoje, eu quero te dizer, em nome de Jesus, você não está agradando a Deus. Você está ferindo um princípio muito claro de controle e cuidado das bênçãos que Deus te deu através do dinheiro. Segundo conselho. Espera aí, calma lá, já li aqui, eu voltei, né? Segundo conselho, esse lado aqui, vamos embora? O verso, leiam comigo, vai. Peraí. Fiz besteira. Ao invés de apertar para frente, eu apertei para trás. Agora, valendo, Provérbios 3, 9 e 10, vai. Amém? Segundo o princípio do ter vitória financeira, é ser fiel a Deus com dízimos e ofertas. Eu não conheço, com toda a autoridade que a palavra de Deus me dá, eu não conheço um homem, uma mulher feliz e próspero financeiramente que não sejam fiéis ao Senhor em dízimos e ofertas. Eu não conheço. Eu conheço homens muito bem de vida financeiramente e que não são fiéis. Conheço. Tá? Vou falar a frase de novo. Homens e mulheres que não são fiéis e que são bem. Eu conheço esses, embora sejam muito poucos. Mas eu conheço. Você conhece jogadores de futebol, celebridades que não têm nenhum vínculo com Deus e com dízimo e oferta e ganham dinheiro pra caramba. Conhece ou não? Conhece. O que eu estou dizendo é que eu não conheço ninguém que seja fiel e que não seja próspero. Eu não estou dizendo com isso que há uma consequência direta de prosperidade no princípio que muitas pessoas falam por aí. Prosperidade vem de Deus porque Ele é gracioso, não porque eu devolvo nada para Ele. É Deus que é bondoso além da conta comigo e com você. Mas o homem e a mulher fiel é incrível. Isso eu aprendi com Dona Edelzuíta, minha mãe. A frase que a resume é: Deus é fiel. E ela diz assim: filho, as nossas roupas demoram a acabar. Eu não sei porque o pneu do nosso carro demora a acabar. Sabe o gás da vizinha que acaba com um mês? Eu não sei porque o nosso demora 2. Filho, os nossos filhos não adoecem tanto.
Eu não sei porquê, na hora que aperta as questões lá no escritório, lá costumava dizer, e eu me vejo na dificuldade, inclusive, de pagar o 10º salário das meninas, sem ter que mexer nas minhas reservas. De repente aparece um cliente e me diz assim: Dona Del, eu fui abençoado numa licitação e nós vamos ter que fazer um negócio, eu preciso de serviços, e chega exatamente os valores que eu precisava, porque Deus é fiel. Mas tem um monte de gente que está levando a vida com Deus como se o assunto fidelidade cristã com dízimos e ofertas fosse conversa de crente ou conversa do pastor para ganhar dinheiro. Quando ser fiel a Deus com dízimos e ofertas é um favor que você faz a você, de cuidar da sua vida financeira e de adorar ao Senhor que te deu tudo. Isso está claro para você? Diga amém. Gente do céu, como Satanás iludiu a tantos dizendo: o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. A Igreja Adventista do Sétimo Dia só tem 2 caminhos para movimentar dinheiro. Eu me orgulho dessa igreja: dízimos e ofertas. Eu sou pastor dessa igreja, eu sou membro dessa igreja, eu sou dizimista e pactuante como qualquer um de vocês. Ensinamos nossos filhos a fazer isso, e essa é a única maneira que a igreja escolheu para que a igreja se mantivesse financeiramente. E Deus multiplica de uma maneira estrondosa, astronômica. É incrível o que Deus faz com os recursos da igreja e dos seus filhos quando eles são dedicados ao Senhor. É importante pensar em ter você um compromisso de pactos e ofertas ao Senhor. Dizer: Deus, daquilo que eu ganho, tantos % do que eu ganho eu vou dedicar à obra. Afinal de contas é tudo do Senhor. A Bíblia diz que 10% do que nós ganhamos é dízimo, tem que ser devolvido a Deus. E a Bíblia diz que quando nós não fazemos isso, nós roubamos a Deus. Isso é verdadeiro, gente. Não pense que reter o valor que deveria ser devolvido com dízimos e ofertas faz com que você tenha mais dinheiro. Não faz, não. É uma economia burra. É uma conta tola. Alegra o inferno com isso. Atrapalha seu contato com Deus. Atravanca a sua vida com Deus. Porque a igreja é mantida por aquele que é dono do quê? Diga para mim. De todo ouro e toda a prata. Deus não precisa do meu dinheiro para manter a sua igreja. É tudo dele. Pelo amor de Deus, acorda. Deus não precisa do dinheiro de absolutamente ninguém para manter a igreja. Ele vai usar você, se Ele quiser usar você para manter a igreja, mas o dinheiro é dele. Se liga. Aí eu recebo, pastor, 3 mil reais de salário e os 300 que deveriam ser meu dízimo, e o meu pacto que eu ajustei com Deus, eu resolvo segurar porque eu quero fazer um investimento. Faz isso não. Mas eu preciso chamar a atenção a outra coisa a esse ponto. Não é porque você devolveu o seu dízimo e deu a sua oferta que você pode fazer com o restante do dinheiro o que você quiser. Tudo pertence a Deus. Só que Ele é tão legal que Ele fala assim: bom, devolve os 10 porque é dízimo. A oferta é como você quiser, 1%, 2%, 10%. Eu fiz um compromisso com Deus de que a cada aniversário meu, eu aumento 1%. Se eu viver muito, que seja. Eu aprendi isso com um pastor veterano que estava aposentado há 20 anos. E naquela ocasião vivia com menos da metade do salário, aposentado, com uma mulher diabética. E me dizia assim: cara, falta nada. Porque todo o ouro e toda a prata pertencem a Deus. Tudo. É Ele que me sustenta. É Ele que faz esse blazer, Suzane, que quando eu cheguei aqui hoje ela comentou: pastor, esse foi o blazer que o senhor viu a primeira vez aqui na igreja. Falei: Su, tem 2 anos isso, e eu voltei a usar hoje. É Deus quem faz esse blazer de 2 anos se manter novo como está. Porque todo o ouro e toda a prata pertence a Ele. Se você entendeu isso, diga amém.
Em nome de Jesus. Você quer pensar um pouco mais sobre o seu compromisso financeiro com Deus? E buscar em Deus em oração e cuidar desse assunto, porque ele atrasa a sua vida, porque ele compromete seu contato com Deus. É tudo dele. Não pegue o que sobrou e compre o que quiser e faça o que quiser. Não. Vamos lá? Terceiro, esse lado de novo. O relógio está me matando. Terceiro, vamos embora? 1, 2, 3. Ei, gente, bora, acorda. Terceiro, qual é? Leia um texto. Provérbios 11, 25 diz o quê? Como pode alguém que não se organiza financeiramente ser fiel ao Senhor em seus dízimos e ofertas, ter condição de manter a sua casa e ainda ajudar outros? Impossível. Um dos bons segredos é ter no seu orçamento parte do que você ganha para ajudar o outro, para ajudar em missões, para ajudar lugares que necessitam, para doar cestas básicas, para comprar e doar agasalhos. Eu não estou falando apenas de abrir o seu guarda-roupa, e é legítimo fazer isso, e retirar do seu guarda-roupa roupas, peças que estão boas e que você não as usa mais, ou porque você trocou. Mas eu estou falando de você ir na loja e comprar, ir no mercado e comprar coisas que você compraria para você. Lá em casa a gente usa um sabonete de uma determinada marca, que é o que todo mundo gosta. É um pouquinho mais caro do que o normal. Mas eu gosto de um sabonetezinho que é de uma marca tão simples, não é? Sabor de coco, cheiro de coco. Meu Deus do céu, custa menos de R$1 o ordinário. E eu gosto. Gosto. O sabonete que eu mais gosto é o Febo, amarelo. Lembra meu pai. Quem quiser me dar sabonete, me dê esse daí. O resto do povo usa outro. Eu não deixo ninguém usar esse, porque esse é cheiro de homem. Então só eu e o Jader, às vezes eu deixo, que ele acaba com tudo, inclusive. Que é cheiro de macho, né? Meu avô usava, meu pai usava, usa até hoje. Quando bate aquela saudade assim do abraço do velho, eu arrumo esse sabonete e jogo em mim. Fica a casa, fica com cheiro de macho assim, exalando. Eu não posso ser justo se eu comprar para doar às pessoas o que eu não usaria. Sabe, gente? O arroz que eu não compraria para meus filhos comerem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você entendeu, diga amém. Vocês aguentam 10 minutos a mais hoje? Sim ou não? Sim. Aguentam? Eu vou correr, eu prometo. Quarto, vamos embora aqui. Quarto, vem comigo. Ei, não, bora, gente. Quarto. Olha o que diz a palavra de Deus sobre isso. Provérbios 22, 7. Leiam comigo. 1, 2, 3, vai. Um dia eu estava em um encontro de jovens. Eu era líder de jovens de uma associação lá na Bahia. E ao chegar lá, uma mãe desesperada me chama e diz: pastor, me ajuda. Por quê? O que houve, irmã? Dessa vez eu ajudei. Ajudei. Pastor, tem 2 agiotas na minha casa que foram para matar meu filho. O meu filho é um rapaz direito, de fato era. Trabalhador, marceneiro. Nossa casa foi inundada por uma ocasião de chuvas que teve na Bahia. E ele tomou dinheiro emprestado com a agiota para reformar a nossa casa. Nós pagamos tudo que tínhamos. Vendeu a moto, fez de tudo. Mas a gente não tem mais de onde tirar. O Senhor nos ajuda. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Dei um bom sermão nele primeiro, mas ajudei. O problema é que muita gente entra no ágio do cheque especial, do empréstimo indevido, para satisfazer os prazeres e desejos. Geralmente não é necessidade. A palavra de Deus diz que o pobre é dominado pelo rico. Já ouviu essa expressão? Quem tem dinheiro manda. O único lugar, o único ambiente que quem tem dinheiro não manda é na igreja, porque o dinheiro da igreja é de Deus. Fora isso, quem tem dinheiro manda. Mas o que eu vou fazer, pastor, se eu não tenho dinheiro para pagar as contas? Eu vou ter que pegar emprestado no banco.
eu vou pegar R$1.000 no banco e vou pagar 1.400. Pastor, eu vou pegar R$30.000 de empréstimo, eu vou comprar um carro que vale R$50.000 e vou financiá-lo em 60 prestações e eu vou pagar, no final das contas, R$150.000. Não seria mais viável comprar um carro que você pode pagar? Conselhos de Ellen White sobre isso, em uma sequência. Todo mundo, lê comigo. 1, 2, 3, vamos lá. Deus é proprietário de tudo, nós somos apenas seu mordomo. Segundo, vamos comigo, todo mundo. Muitos estão em pobreza, porque gastam tudo quanto conseguem. Conselho sobre mordomia. Pobreza aqui eu não estou falando daquele que está pedindo esmola, não, tá? Pobreza é não ter condição de hoje à noite dizer, eu quero comer uma pizza, eu vou comprar essa pizza. Isso é pobreza. Não estou falando do pedinte na rua. Mas um conselho: a economia é uma parte essencial da educação. Olha o que alguns especialistas do mundo, do negócio, disseram. 3 que eu acompanho de muito perto. Primeiro deles, o Dave Ramsey é um cristão que fala sobre finanças. Ele diz o seguinte: não diga para onde seu dinheiro foi, diga para onde ele deve ir. Em seu livro, o Baby Steps, ele dá 7 dicas, 7 passos, que é uma das inspirações para essa mensagem, do que nós devemos fazer para ter vitória financeira. Não diga para onde seu dinheiro já foi, diga para onde ele vai. Diga o que você vai fazer com o seu recurso. Não viva, pelo amor de Deus, amordaçado pelas dívidas. Esse outro especialista, o nome dele Gustavo Cerbasi, ele diz o seguinte: enriquecer é uma questão de escolha e disciplina, não é sorte. Não é alguém que deu sorte no negócio e ficou rico, não. A maioria não vai ter a sorte que o Cristiano Ronaldo teve. No sentido de jogar futebol e ser reconhecido. Eu joguei tanto futebol e ninguém nunca me chamou para ser profissional assim. Alguns empresários terão empresas como a Casas Bahia, como a Magazine. Outros empresários vão bater cabeça a vida inteira e não vão sair do seu pequeno negócio. As razões são diversas. O que eu quero dizer é que no seu universo, Deus tem bênçãos preparadas e reservadas que com planejamento e cuidado podem prosperar. Terceiro conselho, Nath Finanças, essa é mais nova, é YouTube, fala para os jovens sobre finanças. Ela diz o seguinte: organizar as finanças é um ato de autocuidado. Eu adoro essa frase dela. Eu não organizei minhas finanças porque eu quero que meus filhos tenham segurança apenas na vida. E eu quero muito isso, mas é um autocuidado. Eu consigo dormir em paz sabendo que a conta de luz, a energia da minha casa não vai ser cortada. O dia que não tem comida pronta é porque não quis cozinhar. As férias no final do ano vão acontecer. Isso é bom demais, gente. E todo dia 30, quando o meu primeiro recurso entra na conta, eu devolvo para Jesus aquilo que Ele me pediu que devolvesse. E Ele multiplica de maneira assustadora que a gente tem. Eu preciso terminar com 5 passos práticos para você ter sucesso financeiro. Se tudo que eu falei até agora você quiser, deleta, pega isso. Primeiro passo: separe primeiro o que é de Deus. Não caia na asneira, não vacile com isso. Não ouça a voz do mal te dizendo que o dízimo e a oferta é história da carochinha. Isso é de Deus, isso é sério, isso é para o Senhor. Ele abrirá as janelas do céu na sua vida, você crê? Diga amém. Segundo conselho prático, tenha uma reserva de emergência. Os especialistas dizem que você deve ter pelo menos 3 a 6 meses das despesas que você tem. Concluindo que você deve gastar menos do que você ganha. Se você tem um salário de R$1.000 e você naturalmente deveria gastar menos do que R$1.000, o especialista diz que você precisa ter aproximadamente 3 a 6 meses das despesas. Então, arredondando, se você ganha R$3.000, que você tivesse pelo menos 3 a 6 mil reais
bem aplicado, é a sua reserva de emergência. Bicho pegou, apareceu uma boa oportunidade. Aqui. Terceiro conselho, seja generoso, ajude as pessoas. Na sua planilhazinha, eu tenho uma planilha simplesinha em casa, simples. Quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou. É simples. Pai, preciso comprar um tênis novo. Quanto que eu posso gastar esse mês? Não dá esse mês. Seja generoso, ajude as pessoas. Tem uma aba, ofertas de sacrifício. É uma roupa para alguém, é uma comida para alguém. Sempre vai aparecer gente para você ajudar. Quarto conselho, aprenda a dizer não para as compras de impulso. São as piores. O lanchezinho após a aula, o milhozinho na estação do metrô, a pizza fora de hora, a camiseta que você acha que você precisa, mas você não precisa. Minha frase lá em casa para a Cláudia, quando o assunto é coisa para mim, qual é? Eu não preciso de nada. Nada. Tem roupa aí, tem 2 anos que eu não uso, que não dá tempo. A maioria das coisas que a gente compra, a gente não precisa, acredita nisso. Quinto conselho, planeje seus sonhos. Viajar, casar, estudar, desse modo. Conclusão, eu quero convidar o nosso time de louvor aqui à frente. Eduque a mente para lidar com as finanças. Porque lidar com finanças não é só economia, é um ato espiritual. O dinheiro faz parte da sua adoração a Deus. Entendido isso aqui, gente? Ei, isso está claro? Olha para mim. A lida com o dinheiro faz parte da sua adoração a Deus. Do mesmo modo que nós adoramos a Deus quando cantamos, quando oramos, nós adoramos a Deus quando cuidamos bem do nosso dinheiro. Quando você administra bem, você alivia o estresse, pode ajudar pessoas. Salomão sabia disso. Por isso deixou esses princípios equilibrados para todos nós. Eu quero terminar com essa frase. Honrar a Deus nas finanças, essa também é adoração. Assim como cantamos, oramos, quando administramos bem nossos recursos, também estamos adorando a Deus. A bondade do Senhor vai te acompanhar todos os dias, para continuar te dando tudo que você tem. Deus vai providenciar maneiras, meios, recursos para você ter dignamente o que comer, o que vestir. Deus vai fazer isso, eu creio, em nome de Jesus. A bondade vai te acompanhar. Mas Ele espera de nós o cuidado, o planejamento, a administração do dinheiro, dos recursos que Ele deu em nossas mãos. Que Deus te abençoe. É o meu clamor em nome de Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar sobre a bondade de Deus.